Gravando. Bem-vindo ao My Holly em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. E hoje eu quero apresentar para você o nosso convidado, Kleber Luiz da Ré. Cursou Arquitetura e Urbanismo pela UBRA e Design de Produtos pela UX. Cursou também Comunicação e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira como designer de produtos na Grendene, onde fez parte da equipe de design de marcas consagradas como Melissa, Haider, Grenda, Seninha, Puma e Disney. Desenhou produtos para a Riva, empresa brasileira com atuação mundial que fabrica objetos para casa em aço inox, voltados ao mercado de luxo. Com projetos feitos para a Riva, foi premiado com primeiro lugar e menção honrosa pelo Museu da Casa Brasileira. Em 2004, entrou de corpo e alma no segmento de arquitetura de interiores. Juntamente com 3 sócios, fundou a Zen Design. Hoje, marca líder no segmento de metais para casa. A Zen cria e fabrica puxadores para móveis, acessórios para banho, maçanetas, objetos e alças para portas. Produtos sempre originais e inspiradores. Em 2020, retorna ao mercado da moda com muita ousadia e propósito. Funda a Voices Culture, uma marca de plastic shoes que tem como mantra fazer uma moda mais consciente através de uma estética duradoura. Uma marca que nasceu para questionar o fast fashion e os excessos da moda. Bem-vindo, Kleber. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui porque eu sei o que esse podcast representa para ti, né? E o quanto foi difícil, o quanto foi pensado, o quanto foi sonhado. Me sinto uma parte dele, porque a gente, enfim, trocou como bom casal empreendedor, a gente trocou muita ideia sobre isso, né? E parabéns. E obrigado pelo convite. Faltou na apresentação eu dizer que, além de tudo isso, o Kleber é meu marido, né? Então... Só um detalhe, pequeno detalhe, né? É um detalhe, mas é o seguinte, né? Para um casal que é empreendedor, tem um componente importante porque um entende a dor do outro. Muitas vezes pega um casal em que cada um tem uma dinâmica profissional diferente, assim, às vezes dá um pouquinho de conflito, né? A gente entende a dor do outro, a gente entende quais são as demandas de tempo, quais são os desafios do negócio, enfim. Sabe que eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma das perguntas foi, não lembro bem como estava escrito, mas estava assim, como que tu lida hoje com a esposa empreendendo também? Porque tu sendo empresário, tu também tem uma demanda enorme de agenda, né? Então, os dois sendo empresários, como é que funciona essa demanda? Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast. Então, Kleber, vou ter que te chamar de Kleber para não ficar feio, problema. Né? Não, até aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque como tema empreendedorismo, as 2 primeiras lições eu revivi hoje. Meu plano era chegar aqui às 9h30 da manhã, faltou luz no condomínio, fiquei preso, não consegui abrir o portão, né? Cheguei em cima da hora. Então, empreendedorismo é lidar com a imprevisibilidade, né? Então, a dica número 1. Aconteceu quase que eu deixo a minha esposa Bruna na mão aqui na entrevistadora falando sozinha no 3º episódio. Kleber, hoje então a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Tu tem uma história aí no empreender que tu vai contar para nós. E eu quero começar a construir esse bate-papo contigo falando como é que começou a tua história no design. Porque antes do empreender, tu é um designer, né? Então, conta para nós um pouquinho como começou essa tua história. Eu vou ter que voltar para a infância, né? Fiz 49 anos agora em julho, então na época em que eu estava pensando, aí estava no colegial e tal, estava pensando qual seria o meu futuro, qual seria a minha profissão e tal,
não tinha a informação que tem hoje, não tinha a quantidade de universidades e cursos disponíveis e tal. Então era uma dúvida, né? Por quê? Nunca fui muito bom em matemática e física, sempre adorei mais as ciências humanas e sempre fui muito bom no desenho, gostava de arte e tal. E aí eu pensava, entrei numa puta crise, assim, né, quando eu era adolescente, porque eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei desenhar, cara. Eu só sei desenhar, o que eu vou fazer? Aí a minha mãe falava que eu tinha que fazer um concurso para o Banco do Brasil, estabilidade e tal. E eu pensava, nossa, o que eu vou fazer num banco, né? Não tem nada a ver comigo. Até no troco me passam a perna, né? Eu vou trabalhar num banco, né? E o meu pai até com esse comentário, ele plantou a primeira sementinha empreendedora. Não sei se ele já se deu conta disso, mas em proporções muito menores, claro, né? Mas a minha mãe falava para mim trabalhar no Banco do Brasil, meu pai falava, cara, tu não pode trabalhar como funcionário, pensa em ter teu negócio, monta uma loja para consertar TV, rádio, né? Na época não tinha essa quantidade de eletrônicos assim. E aí, resolvi seguir o conselho do meu pai, comprei um curso por correspondência de concerto de rádio. Aí quando chegou o material, disse, nossa, eu tô ferrado. Primeiro que eu acho que eu vou morrer eletrocutado, né? Porque eu não tô entendendo nada. E não é o meu caminho, né? Não tinha nada a ver comigo. E aí, o tempo passou e eu sempre falo que existem conspirações cósmicas que te levam para determinados caminhos, né? Claro que normalmente tu tem uma encruzilhada e tu vai ter que optar. Mas a primeira conspiração cósmica foi uma colega da minha mãe disse que estavam precisando na época não se falava em designer, de desenhista na Obispa, que era uma empresa de metais aqui da cidade. Super inexperiente e tal, fui fazer a entrevista, né? Me lembro que eu cheguei com uma pasta com várias caricaturas, né? Porque era o que eu tinha na época, né? Mostrar que eu pelo menos sabia desenhar bem. Eu lembro que eu cheguei para a entrevista às 8 da manhã e fui atendido ao meio-dia pelo então diretor, né? Lá na Fazolo até foi a entrevista. E na época não tinha celular, né? A gente tinha que lidar com o tédio. Quer dizer, hoje se tu ficar 4 horas, 5 horas esperando uma entrevista, tu vai ficar meio puto, mas pô, tu tá ali, né? Enfim, o tempo voa. Eu fiquei com a minha pastinha olhando para uma parede durante 4 horas e pouco. Enfim, valeu, consegui. E aí eu comecei a minha experiência como designer. Desenhista, porque eu não tinha conhecimento de design, mas eu desenhava bem, digamos assim. Conseguiu emprego nessa época? Consegui um emprego nessa época. Então começou aí o meu contato com a indústria, com o design, enfim. E Kleber, quando que tu teve o start assim no empreender? E eu quero te lembrar de uma história de um livro que gostaria que tu contasse para nós, porque eu acho que conecta com tudo que tu tem a falar aí pra gente. Bom, o empreender foi depois, assim, antes de empreender eu fui trabalhar na Grendene por vários anos, depois eu conto a história lá da Grendene, mas enfim, o empreender, ele começou quando eu ainda estava na Obispa, né? Foi a minha segunda experiência com empresas, a primeira eu conto depois também, mas o empreender mesmo foi quando eu estava na Obispa. E o que eu fazia? Na hora do almoço, né, hoje as pessoas ficam no celular, mídias sociais e tal. Eu usava o horário do almoço para ler, sempre. Era sagrado, pegava meu café, ia para o showroom da empresa e ficava lendo. E eu sempre tive muita vontade de empreender, né? E pelo fato de estar inserido assim na Obispa, que era uma empresa que eu admirava na época, eu gostava muito e tal, eu honestamente sonhava em ter uma empresa nesse segmento, né? Só que era um sonho assim muito distante. O tamanho da indústria, os investimentos, a tecnologia... era um sonho muito distante. Enfim, então ficou engavetado, ficou só a nível de desejo, digamos assim, né, de fantasia. Até que aconteceu a segunda conspiração cósmica. Caiu na minha mão
um livro que era do comandante Rolim. Não me lembro do título agora, mas eu vou bater uma foto do livro, depois tu posta aqui. E nesse livro contava a história de como o Rolim começou a TAM, né? E para mim foi uma história assim muito marcante, foi o primeiro primeiro insight, disse agora vai, né? Que contava a história no livro, uma parte do livro contava que ele começou a TAM praticamente com nenhum capital, simplesmente articulando toda uma rede de contatos, uma estratégia bastante ousada para a época, conseguiu comprar 3 jatos, imagina o valor de um jato, eu não lembro direito agora os detalhes da história, mas enfim, foi uma história inspiradora e que me fez pensar, cara... Não preciso ter tudo. Não preciso ter tudo, né? Se ele conseguiu comprar 3 jatos, será que a gente não consegue começar uma empresa assim? Então esse foi o primeiro estalo. Só que depois, claro, chega a realidade, né? Aí tem os vários desafios e o primeiro deles, pelo tamanho do negócio, era o financeiro, né? Eu, honestamente, na época não tinha um pila guardado, né? E então era o financeiro. Aí, na sequência, acho que uns 15, 20, 30 dias depois, peguei um livro de publicidade, né? Não tinha nada a ver com empreendedorismo, simplesmente falava de publicidade, estava lendo o livro. E é engraçado que normalmente a gente pula algumas páginas, né? E nesse livro eu mantive a linha, assim, né? E teve um trecho do livro, um parágrafo, que disse assim: tem muita gente com muito dinheiro querendo investir e não sabe onde colocar, onde investir. Eu disse, cara, é isso, um investidor. Aí foi a luz que precisava. Então, eu sempre acreditei muito nos livros e no que eles nos trazem, né? Então, eu acho que as empresas nasceram por causa do insight de 2 livros, né? E Kleber, antes de tu falar desse nascimento das empresas, né? Hoje as pessoas, elas olham para a tua história e quem te conhece, obviamente, e elas acham que isso aconteceu do dia para a noite, que foi tudo muito fácil, que tu conquistou de uma forma tranquila. E depois nós vamos falar sobre isso, mas eu conheço a tua história, eu acho importante tu citar como foi a tua primeira experiência no empreender? Porque a tua primeira experiência não foi nem na Zen, nem na Voices, né? Exatamente. Como foi? Conta pra nós. A minha primeira experiência, eu tinha 24 anos, sempre tive um sonho de empreender, estávamos olhando uma loja de iluminação em Joinville, eu acho que foi, não me lembro em qual cidade foi, com o primo da minha ex, e ele olhou para a luminária e disse, cara, olha só, como seria fácil de fazer uma luminária? Tu terceiriza a parte de cima, tu terceiriza isso aqui, monta, vira uma montadora, papapá, nananá. E mais ou menos foi assim, eu disse, caralho, ele tem razão, né? E aí comecei a desenvolver essa ideia, né? Aí encurtando a história, né? Pesquisei mercado, estruturei o básico para se ter uma empresa, muito pouco recurso, até na época meu pai emprestou uma parte do dinheiro para investir e tal, né? Mas enfim, pela imaturidade da época, por vários fatores, pelas limitações financeiras também, mas principalmente pela inexperiência e por nunca ter trabalhado no setor, a empresa não deu certo. Mas foi a minha primeira lição, assim, foi uma lição poderosa. Tirei várias lições que eu levei, que fizeram as outras darem certo, né? Dessa experiência. Ela não deu certo, quebrou. E tu falou agora que tu não tinha experiência na área, né? Hoje, no empreender, tu acha importante a pessoa que vai começar a empreender, ela ter experiência total na área, ou ela pode ser uma engrenagem de todo o negócio? E aí, te pergunto, qual a importância dos sócios? Sim. Eu acho que tem
dois modelos factíveis de empresa, né? Primeiro, tu pode começar um negócio sem sócios. Eu, particularmente, acho bem mais difícil, porque tu vai ter que... Normalmente, quem está começando uma empresa vai começar com não muito recurso, né? Então, tu vai ter que te cercar de pessoas muito boas. Pessoas muito boas são caras, né? São caras, vão ter que arriscar, vão ter que sair de alguma empresa, de algum negócio, e dificilmente elas vão fazer isso, ou tu vai ter condições de bancar. Então, pode ser feito? Pode, mas tu tem que ter capital para bancar essas pessoas do time para elas fazerem acontecerem por um bom tempo, por bastante tempo. A segunda opção, que eu acho que foi o meu caso, é justamente se associar com pessoas complementares à tua competência. Por exemplo, acredito muito que na indústria tenham vários pilares. Tem o design, o marketing, o comercial, o financeiro e o industrial, né? Então, ter sócios que sejam esses pilares é muito importante, né? Eu acho que esse é o segredo, ninguém faz nada sozinho, né? Cada um tem a sua importância nessa engrenagem. Então, respondendo a tua pergunta, tu pode ser uma engrenagem que movimenta as outras? Pode. Ou tu pode ser uma engrenagem junto com os teus sócios. Aí dependendo da tua realidade, né? Do teu desejo. Hoje a tua realidade ela é de indústria, né? Uhum. A minha realidade é de um negócio menor, muito menos complexo, vamos dizer assim, né? Então hoje tu tem 3 sócios e eu sou sozinha no meu negócio. E eu vejo uma importância no meu setor, uma importância gigante de eu entender um pouco de tudo. Sim. Por eu ser sozinha, eu acho que por eu ter daí a empatia, hoje eu trabalho com serviços, com colaboradores, eu tenho a empatia porque eu sei o que está acontecendo. Então, cada negócio tem uma particularidade, né? A gente não precisa levar em consideração que todos os negócios precisam, sim, ter sócios, mas também eu acho que cada complexidade exige Exato. Eu acho assim que hoje em dia tem muito empreendedor de internet, né? Muito empreendedor, muitos negócios decolando pela internet, que tem um nível de complexidade, não sei se é menor, mas é diferente, né? Eu acho até que é menor, porque o negócio exige menos pilares, digamos assim, né? Que nem eu falei primeiro. Porque a indústria, ela é complexa. Ela é complexa porque o varejo, por exemplo, empreender ou com uma loja, ou com um negócio como o teu, com um podcast, ou enfim, tu consegue sozinho. Cerca de pessoas boas e tal. Agora uma indústria é muito complexa, é muito processo, é muita gente, o mercado é competitivo. Às vezes tu entra para competir com players que já estão em outro nível, têm outro poder econômico, enfim. Eu acho que é diferente. Kleber, vamos começar a contar um pouquinho agora da tua história no empreender que deu certo, né? Conta pra gente o que tem por trás conceitualmente da marca Zen. Eu sempre acreditei muito no poder da marca, né? E então, quando a gente começou a Zen há 20 anos atrás, eu queria alguma marca com significado, não só aqui no Brasil, porque eu sempre acreditei que um dia a gente pudesse conquistar o mundo, digamos assim, internacionalizar a marca, né? Então, na época, eu tinha uma busca interior, que eu sempre fui muito acelerado, assim, mentalmente, né? Bom, acho que tu me conhece, tu já viu as minhas fases de insônia, enfim. Então, eu sempre fui muito acelerado. Então, eu tinha uma busca para tornar a minha vida um pouco mais zen, um pouco mais... com uma filosofia um pouco mais zen budista, digamos assim, que eu, na prática... Agora, depois de muitos anos, que eu estou conseguindo dar uma equilibrada, né? Mas, enfim, a ideia começou a nascer por aí. Aí fui fazendo uma pesquisa para ver se isso tinha um eco no mercado, se tinha sentido para as pessoas, né? Aí comecei a perceber, se eu sinto isso morando em Bento Gonçalves, tu imagina alguém que mora em São Paulo, que pega aquele trânsito todo dia, que tem aqueles compromissos todos, a competitividade, o estresse, complicados pelo cenário de São Paulo, digamos assim, isso vai fazer muito sentido, né?
E aí, em contrapartida, li também um livro, na época se chamava Relatório Popcorn, que era uma agência internacional especializada em macro tendências. E falava de... isso foi há 20 anos atrás, né? Mas deve estar super atual ainda, para te ver como foi assertivo. Falava da tendência de encasulamento, das pessoas se voltarem para dentro da casa, como se fosse uma metáfora com um casulo, né? Uhum. E então isso começou a fazer sentido, né? Se voltar para dentro, a casa como refúgio, a casa como um elemento importante para te renovar tuas energias, recarregar tuas baterias. Aí começou a fazer sentido esse olhar para o Oriente. E aí, com essa minha busca, esse olhar mais social da coisa, surgiu o nome Zen, que na verdade é uma marca com uma pegada contemporânea, mas que tem um olhar para o Oriente ainda, para alguma coisa da filosofia oriental. Mas sempre com essa ideia de trazer para dentro da casa esse aconchego, essa coisa da bolha, né? Exato. Do fugir daquela... Chegar em casa e tu tá vestindo, né, a tua casa, tu tá aconchegado, esquecer os problemas, deixar para amanhã, exatamente, né? Então, exatamente. bem legal, Exatamente. bem bacana. E o Zen, assim, a gente, digamos assim, o mercado de decoração ele é muito amplo. A gente trabalha com estilos de vida, então tem uma pessoa que se identifica mais com o clássico, com o contemporâneo, com o minimalista, com o, sei lá, com o escandinavo e tal. A Zen, ela surfa em todas essas ondas, porém sempre colocando um olhar, uma identidade nossa, esse nosso olhar sobre a casa, né? Esse significado que a casa tem para o ser humano. E hoje é tu quem desenha exclusivamente todos os produtos? Praticamente todos, né? Tem o meu sócio Pedro que contribui bastante com a parte técnica deles, né? E toda a fabricação. Tem alguns produtos um pouco mais técnicos que são desenhados por ele, né? Mas a parte artística toda é feita por mim, né? É uma paixão que eu tenho, né? Sempre acreditei muito no design, na comunicação e no marketing como uma engrenagem, né? Já que tu falou sobre isso, e hoje lá na Zen, né? Tu atua como designer, né? Obviamente. E tu atua diretamente na parte do marketing. Fala um pouquinho para nós como é que é a tua rotina lá dentro da Zen. Porque as pessoas enxergam o empresário como a pessoa que dá ordens e que vai para casa e relaxa o resto da noite, né? E nós dois somos empresários, a gente sabe que não é assim, mas eu gostaria que as pessoas ouvissem um pouquinho a realidade de como é empreender, até porque as pessoas elas têm essa coisa de eu vou empreender porque eu quero ter uma vida mais leve. E então, fala a realidade. Não, vamos lá. Existem momentos do empreendedorismo, né? Pegando essa questão depois eu falo da minha rotina lá dentro. Mas existem momentos do empreendedorismo, né? O começar um negócio, existe um fator que é comum em todos os empreendedores, que é a paixão, né? Então, a paixão é mais ou menos como um relacionamento. Tu tá um pouco apaixonado, romantiza muito o negócio, tu idealiza bastante e tal. E isso não é ruim. Isso é muito importante, porque se tivesse noção do que tu vai passar, principalmente no início, né, até aquele avião sair do chão, não sei se a gente faria, sabe? Não sei se a pessoa faria. Então essa paixão dá uma romantizada e tal, e ela te dá essa gasolina. Depois que o negócio começou a andar, que a coisa aqui, que nem nenê quando nasce, né? Até que tá na barriga é um sonho e tal. Quando nasceu, o que eu tô... agora? O que eu faço? Pra quem que eu corro, né? Não é a paixão que faz que tu tenha essa resiliência, essa motivação para encarar o rojão ali, porque realmente não é fácil, né? E depois, quando o negócio, passam-se alguns anos e tal, ele estabiliza, entram outros desafios, mas o comprometimento, o envolvimento é sempre grande, né?
Eu não sei, eu tô cada vez mais atolado, submerso, né? Embora hoje, no estágio em que tá, dá muito mais prazer do que dava no início, né? Obviamente, né? E tu vê, tu tá cada vez mais submerso, né? Cada vez mais atolado, ainda mais com as duas empresas. E onde é que entra aquela... Vou pôr o nome de Zen para trazer essa coisa... Traz no nome, né? O Zen ainda é uma busca, né? O conceito da marca, o Zen ainda tá é uma bom. busca, e como é uma busca para muita gente, eu acho que faz sentido para muita gente, né? Mas eu tenho conseguido dar uma equilibrada, né? Não, e buscar, né? Eu acho que é muito importante hoje todo empreendedor ter essa noção de que realmente não vai ser fácil, mas que ele tem que buscar esse lado zen e a gente se espiritualizar, independente de religião, né? Se espiritualizar e se olhar um pouquinho, né? E trazer um pouquinho mais de paz fora dessa parte empresarial, porque ela é realmente... E tu faz terapia também, né? Uma dica, assim, valiosa. Eu acho que com a informação hoje, a terapia tem ganhado espaço, porque já teve muito preconceito, né? Eu faço terapia há 15 anos, né? Cada fase é uma fase nova. Nunca vou parar de fazer, porque é um exercício de autoconhecimento e tu tem que ter muito autoconhecimento para muitas esferas da tua vida, a empresarial, a familiar, como pai, mãe, né? Então a terapia é vital, até para te manter na linha, com clareza, com lucidez, para encarar o empreendedorismo aí, né? Um empreendimento, quer dizer, né? Olha, não tem um podcast que a gente não fala sobre a terapia. Desde o primeiro episódio a gente vem falando sobre a importância dela e tu vê, o primeiro episódio foi sobre ansiedade com uma terapeuta, o segundo foi sobre maternidade, também foi citada a terapia, agora falando sobre empreendedorismo, está sendo citada a terapia, então como é importante para todas as áreas, né? Então não sou eu falando, está aqui mais um empreendedor falando comigo. E Kleber, eu te perguntei sobre a tua rotina na Zen, fala um pouquinho para nós. A minha rotina, o meu papel é o seguinte, eu sou um sócio, o meu pilar, digamos assim, a minha especialidade é design, marketing e comunicação. Né? Trabalho muito junto com os meus outros sócios, principalmente com o Márcio, que é da área comercial. Né? Então, eu me envolvo com todas essas engrenagens ali, desde a criação dos produtos até a comunicação e marketing, gerenciar a equipe, muita coisa da identidade. Aliás, 100% da identidade da empresa vem do meu trabalho, né? E a gente tem que ser, às vezes, um maestro, né? Polvo. Um polvo, boa metáfora. Vários braços, né? Não tem outra opção. Acho que se todo empresário não for um pouquinho de polvo, tá lascado, né? Tem que se associar aí com muitas... E tem uma coisa bacana que aconteceu, que foi, não sei se tu vai me perguntar isso, mas eu já vou falar porque eu considero foi um divisor de águas. Quando a gente começou a Voices, que vem no mercado da moda, é uma velocidade, uma competitividade, uma intensidade muito maior do que o mercado de decoração. Eu até brinco, né? Trabalhar com decoração de interiores, com objetos, é como se tu estivesse dirigindo uma limousine. Né? Aquele ritmo constante, né? Aquele tempo maior para realizar as coisas, né? Aquela constância. Moda é muito frenético, tu tem que ter time, tu tem que ter dinamismo, tu tem que saber conduzir a equipe. A comunicação e marketing é muito mais intensa, então isso aí fez muito bem para o negócio da Zen. Muito bem, porque eu estava naquele ritmo antes da Voices e a Voices trouxe esse dinamismo da moda para a arquitetura. Então eu considero que depois da Voices eu dei um salto como empreendedor, como profissional, como muito maior. E tu enxerga apesar da intensidade do trabalho, né? Sim. E tu enxerga que interferiu também nos resultados da Zen? Com certeza, sem dúvida. Nossa. As ações, né? Enfim, tu conseguiu trazer ações da moda para a decoração. Muito, com certeza.
eu vejo que até a equipe que trabalha na Voices tem uma agilidade e a que trabalha com decoração tem outra. Resultado das demandas do mercado. Então, a gente está tentando imprimir o ritmo da moda aqui na arquitetura. E os resultados são muito bons, né? E Kleber já começou a falar um pouquinho aí do papel da Voices, né? Desse segundo negócio que deu certo com a Zen, né? Agora fala como que nasceu a Voices, conta pra nós. A Voices foi uma história bem bacana, né, Bruna? Como eu tinha trabalhado na Grendene muitos anos, foi a minha verdadeira escola de design, de marketing, de moda, foi a Grendene, eu era apaixonado pelo mercado, pela empresa, e eu fiquei com esse sonho, né? Eu fiquei, e como a Zen injeta, em termos de indústria, injeta metal, a Grendene injetava plástico, então tem uma similaridade entre injetar plástico e metal, né? Então, em termos de tecnologia, coincidiu. Mas, enfim, nunca tinha pensado a fundo, né? Envolvido com a Zen e tal. Até que a gente fez aquela viagem de moto lá nos Alpes. Uhum. E aí, olha a importância desses momentos, né? Do ócio criativo, digamos assim, de sair do teu mundinho, e viajar, enfim. A gente estava andando de moto e eu comecei a pensar, pilotando aquele cenário lindo e tal, eu comecei a pensar, pô, o que a gente podia fazer, papapá. Aí eu tinha umas ideias de começar algumas coisas na própria Zen com esse material, mas não encaixava muito e tal. E aí, jantando à noite, eu e a Bruna, trocando umas ideias, e aí a Bruna disse, mas por que não calçado? Né? Foi assim, mais ou menos, né? Não, eu pensei em fazer calçados, mas eu acho que é muito. E ela disse assim, mas por quê? Já falou com medo da... já falei com medo, né? Já veio o Kleber viajar de novo, né? Já veio o Kleber... E ela, mas por quê? Eu acho que é uma boa, pá. E começou a me botar gasolina. E aí... Não, porque é importante falar que antes da Voices nascer, tu sempre teve o perfil empreendedor nato, assim, né? E o que tu já criou de coisas, que tu já colocou no papel, tu poderia inclusive abrir uma agência para ajudar pessoas que querem empreender e não sabem para onde ir. Porque já foi agência de Tá, mas a gente nunca tirou do papel, ficava na fantasia. Mas ficava na fantasia e tu planejava e com a Voices foi uma das coisas que eu vi teu olhinho brilhar, por isso que eu incentivei da forma com que eu incentivei. Às vezes tem vontade de matar, eu sei. Às vezes sim, às vezes não, mas isso né? também faz parte do show, né? Não tem como a gente acertar sempre. Mas enfim, foi assim que nasceu a Voices. E Kleber, a Voices, ela tem um conceito bem bacana, né? Por ser da moda. Fala um pouquinho para nós sobre o conceito dela. Assim, ó, como eu falei antes, eu sempre acreditei na marca e no propósito da marca. Hoje se fala muito em propósito. Antes de se falar disso, enfim, eu sempre acreditei muito, né? E como a gente estaria entrando no mercado dominado por grandes players, empresas gigantescas com um poder financeiro, uma estrutura enorme, além do desenho, além do design, além do produto, da qualidade dele e tal, a gente tinha que ter uma razão de existir, sabe? Um propósito bacana, um apelo que tocasse a alma das pessoas. E uma coisa que fez muito sentido para mim é um grito contra o fast fashion, né? Porque é muito irracional hoje. A indústria da moda é uma das indústrias que mais emprega, mais movimenta a economia, porém é uma das indústrias que mais polui, né? Então, o que é o fast fashion? Pô, desatualizar uma peça em 6 meses para que ela vá para o lixo não tem sentido. Então, para mim, hoje, uma estética sustentável é muito mais importante ou tão importante quanto um material sustentável. Porque não adianta tu ter um material reciclado que esteticamente esteja obsoleto e daqui a 6 meses tu jogue no lixo. Entendeu? Então, a Voices, primeiro ponto foi isso. Uma estética sustentável, né? Não dá para admitir que vá para o lixo em 6 meses porque saiu de moda.
Então, uma estética sustentável, aí a gente abordou o minimalismo, né? Porque o minimalismo é mais perene, a gente transita em várias tendências, mas com essa roupagem mais clean e tal. E a segunda é dar voz, voices, dar voz, porque a gente vê que a gente percebeu que na moda existem vários grupos sociais, vários segmentos sociais, e hoje tem muitos expoentes que se conectam com esses grupos, né? Então, a nossa ideia é dar voz, assim, conforme a empresa for acontecendo. A gente já deu voz para Ana Hickman, que fala para determinado nicho. A gente tem planos de dar voz para outras celebridades, né, para outras personalidades e irmos nos conectando com vários públicos da sociedade. Então, esse é o conceito da marca Voice, é bem interessante. Dá para entender, porque eu estimulei O projeto é bacana, que né? esse negócio saísse do papel, né? Porque é algo... não estou dizendo aqui que ele não dá trabalho, bem pelo contrário, né? São quantos anos de Voices? Olha, mais ou menos uns 4 anos. É que a gente lançou a marca uns 3 meses antes da pandemia, chegou a pandemia, engavetamos o projeto, ficou praticamente 2 anos parado e resgatamos agora, né? De 2 anos para cá, mais ou menos, eu acho, né? E vamos lá, vamos começar com as perguntas que todo empreendedor quer a resposta de milhões, assim. Quais foram os maiores desafios que tu encontrou no empreender? Tanto da Zen quanto da Voice. Eu acho que por ser indústria, né? Eu acho que o primeiro desafio é sair da tua zona de conforto. Por exemplo, eu na época da Zen, eu estava trabalhando na Obispa na época, né? Tinha um bom salário, né? A decisão de parar, se dedicar a um negócio novo é muito difícil. Depende da pessoa que tu pede um conselho, depende do perfil dela, ela vai te dar um conselho conforme a sua personalidade, né? Então, é complicado, tem que ter coragem, tem que ter um plano B. Eu acho que sempre é importante ter um plano B. Eu não tinha na época, mas hoje eu digo, tem um plano B. Eu era mais jovem, mas um pouco mais ousado, digamos assim. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que hoje eu aconselharia é o seguinte: eu não trabalharia, se é uma pessoa que está começando, que não tem uma estrutura ou outra empresa como motor, tente arrumar um sócio, um investidor que acredite no projeto, que tenha esse fôlego financeiro para fazer a coisa acontecer, porque o negócio acontece muito mais rápido na nossa cabeça do que na realidade, né? A realidade tem o seu tempo, tem uma curva de experiência, de adesão e tal, e essa curva leva tempo, tempo é dinheiro, e quem começa um negócio com dinheiro contado, cara, é terrível, sabe? Muitas vezes o negócio fracassa não pela ideia, não pelo plano, mas por falta de dinheiro, pelo estado emocional que a pessoa fica quando, enfim, está acabando o recurso, o seu sonho está indo por água abaixo. Então eu acho que uma boa dica é o que a gente fez na Zen no início, sabe? Pegar um investidor que acredite e que seja sócio, né? Só escolha bem, porque sociedade é igual a casamento, né? Tem que ter uma relação bacana, né? Acho que são 2 dicas, assim, importantes, né? Hoje as pessoas que começam a empreender, elas não se planejam, né? Normalmente, assim, principalmente na minha área, né? Que é uma área mais comum, não é indústria, é menos complexo. Eu percebo que as pessoas, elas colocam na cabeça, no meu caso, vou abrir um salão. Eu fiz muito disso também, né? Vou abrir um salão e em 1 ano o resultado vai ser X e não sei, o papel aceita tudo, né? E aí, quando a gente começa ali, a gente vê que o negócio é muito mais embaixo e aí tu tem que ter muito peito para não desistir, porque tu é prova, né? Por várias vezes eu pensei em desistir, primeiro pelo financeiro, depois pela pressão, depois pelo cansaço, depois por... Enfim, sempre tem algo que faz com que a gente chegue a ponto de desistir do negócio, né? Então, qual que é a importância do planejamento na hora de agora eu vou empreender? Assim, quem estuda administração, marketing, design, enfim, qualquer assunto relacionado a
ao mundo empresarial e tal, sai com uma boa noção de planejamento, certo? O que eu digo, o que eu acredito e o que eu comprovei na minha história? Planejamento é super importante, sabe? Mas na hora que o jogo começa, tu sabe que ele vai ser um norte. O planejamento, ele está suscetível a muitas coisas. Por exemplo, o mercado não é cartesiano. O mercado, ele é racional também, mas o mercado, ele trabalha com seres humanos, com comportamento, com concorrência, né? Tem muita subjetividade que na hora de planejar, como tu falou, o papel aceita. Na faculdade eles estimulam, parece que o planejamento vai dar certo, mas normalmente não é assim, né? Então, o planejamento é importante para te ter um norte, mas tu tem que saber que ele vai ter que ser readequado, retrabalhado, muitas vezes repensado e refeito, para ir direcionando o negócio conforme ele vai acontecendo. Isso é muito importante. Ele é orgânico, digamos assim, né? Entendi. E me diz uma coisa, na tua opinião, né? Existem características que um empreendedor tem que ter para tirar um negócio do papel? Primeiro é paixão. Eu não conheço um empreendedor que tenha sido motivado só pelo dinheiro. A maioria dos caras de sucesso que eu vi, e me incluo, sucesso é relativo, né? Mas eu me considero uma pessoa de sucesso, quase que 100% não começou o negócio pelo dinheiro. Começou pela paixão, né? Pela realização. E esse é o motor. A paixão pelo negócio. Segunda coisa, eu acho que a pessoa tem que ter trabalhado na área, sabe? Eu acho que trabalhar no segmento em que tu quer atuar é fundamental para ti ter uma experiência real do negócio, né? Porque senão tu vai aprender na dor e vai aprender pagando, né? Se tu tá no negócio de alguém, tu tá trabalhando, tu tá executando teu papel, mas tu tá absorvendo, né, o conhecimento necessário para empreender depois. Eu acho que a pessoa tem que ter também um pouquinho, uma pitada de ousadia, né? Ousadia, sem dúvida. Coragem. A paixão mascara um pouquinho no início, ela te deixa mais ousado, né? A ousadia começa a ficar mais intensa no para ou continuo, quando chega nessa fase, para ou continuo. Aí eu acho que a ousadia também. A ousadia também pesa quando tu tá num bom emprego, tu queira, né? Tem que ser ousado, tem. Tem que ser para tomar essa decisão de sair da zona do conforto, exato, né? Tu tem uma mulher balão, como diz um amigo meu, que tem uma mulher balão que te estimule, né? Que te puxe pra cima, né? Não pra baixo. Não pode ter uma mulher âncora, exato, né? Eu acho que o teu parceiro, seja homem ou mulher, ele é importante, né? Sim. Porque, cara, às vezes é à noite, fim de semana, tu vai estar muito envolvido. Então é isso. Qual foi a pergunta mesmo? Que características, né? As características. Então, paixão, ousadia, resiliência, muita resiliência, fome de conhecimento, e eu incluiria, assim, muita terapia, de novo. Kleber, a gente já falou bastante sobre a importância da terapia, né, no empreender. E eu quero que tu traga para nós a importância da literatura também. Porque acho que hoje as pessoas, talvez elas buscam só aquela leitura técnica, né? Fala um pouquinho sobre como é que é aí para ti. Para mim, a literatura teve dois papéis importantes, né? O primeiro, como é que eu comecei a ler literatura, que seriam mais as clássicas mesmo, né? Pegar os russos, enfim, autores mais contemporâneos também, mas totalmente desconectado com leituras técnicas da minha profissão, né? Comecei com o meu problema de insônia, né? Porque daí o que acontece? Todo empreendedor enfrenta muita coisa todo dia, a ansiedade está sempre aí, o sono acaba, aí entra um ciclo, né? O sono ruim, uma série de problemas que vem junto. Então, teve uma época que eu cheguei a tomar remédio para dormir, só que isso não é nada saudável, né? Eu tive uma outra ideia, disse, vou começar a ler, né? E aí comecei a ler os clássicos, né, da literatura. O que acontece? Qual é que é o processo? Tu começa a entrar naquela história
E aí ela te tira daquele mundo da empresa, da ansiedade e tal, e tu começa a viver toda aquela história, a realidade dos personagens, enfim. E isso foi, assim, uma descoberta muito importante, porque eu comecei a dormir muito melhor e descobri o poder da literatura, né? Por que que é importante no empreendedorismo? O que todos os negócios, ou a maioria deles, têm em comum quando tem sucesso? Todos eles entendem o ser humano, né? Então, entender o ser humano é o primeiro passo para ter um negócio de sucesso. O que acontece? Marketing, design, o comercial, uma negociação, a interação entre as pessoas dentro de uma empresa, por exemplo, isso significa entender a alma humana. E aí tu pega um Dostoiévski, por exemplo, o cara inspirou a psicanálise. A construção dos personagens da história era tão perfeita, tão boa, que inspirou Freud. Então tu imagina o que pessoas normais, que nem a gente, pode extrair disso. E é um conhecimento, digamos assim, não tu absorve ele meio que sem querer, sabe? Naturalmente. Quando vê, tu tá fazendo a leitura de uma pessoa assim, com uma facilidade, estimula a criatividade, estimula o teu lado da fantasia também, né? Então eu acho vital, assim, para qualquer empreendedor, de qualquer profissão, seja empreendedor ou não, acho que vai ficar um ser humano muito mais completo, né? E não ficar só naquela ideia do livro técnico, né? Exato. Porque hoje eu vejo muitos empreendedores com com pilhas de livros, todos técnicos, todos falando sobre persuasão, sobre não sei o quê. E aí a literatura traz toda essa experiência natural. Exato. E aí a tua habilidade de lidar com o ser humano, de ter aquele refinamento, né? Para conseguir enxergar lá no fundo o que tem aquele funcionário, o que tem aquele sócio, o que tem, né? Muito legal. O próprio mercado, né? O mercado, o teu cliente, né? Muito Até bacana. tu falou uma coisa bem legal, assim, eu assisto muito podcast, sigo muitas pessoas aí, e 100% deles, por exemplo, tem Joel J, tem o... Putz, me fugiu o nome dele, o dono da reserva que vendeu para Arezzo e tal. Enfim, uma série de pessoas indicam livros técnicos e alta performance, gestão de tempo, e seja assim, seja assado, infodere-se, não sei o que, né? Nenhum até hoje citou um livro de literatura. Não. Eu nunca vi um Tolstói, um Dostoiévski, enfim, um Machado de Assis, alguém indicar um livro desse para empreendedor. As pessoas não leem, as pessoas estão duras, né? E agora com a inteligência artificial, que é outro tema que está em voga, isso é muito mais importante, porque esse refinamento talvez demore um pouco, ou talvez a inteligência nunca chegue. Né? E isso que vai diferenciar um profissional bom de um ótimo. Né? Ou vai ter diferenciado a própria inteligência artificial. É esse refinamento, esse lado mais humano. Né? E o mercado é isso. O mercado, tu lida com gente. Como é que tu vai pensar, por exemplo, eu era muito fã do Washington Oliveto na época da W Brasil e tal, né? Cara, as campanhas dele são alicerçadas num profundo conhecimento humano. E a criatividade trabalhando junto com isso é poderosa. É essa que está a sacada. Aí tu me diz que um publicitário, por exemplo, ou um designer que só lê livro técnico, vai ter esse nível, esse poder criativo? Não vai. Não vai. E aí a gente entra também nas experiências que o empreendedor tem, né? Tem muita gente que fala que viajar é jogar dinheiro fora. Sim. Então, as pessoas não entendem, talvez porque não tiveram a oportunidade de viajar, enfim, mas não entendem o quanto é importante abrir a cabeça para os pequenos detalhes, assim, para construir um profissional, né? Com certeza. Hoje eu vejo, tu conversa com uma pessoa que lê, uma pessoa que viaja, uma pessoa culta. Diferente. É diferente do que tu conversar com uma pessoa totalmente teórica, né?
Então, eu acho que esse refinamento que a gente trouxe aí é uma dica super importante para os empresários começarem a olhar para isso, né? A sair um pouco daquela coisa, eu tenho que aprender tudo da técnica e eu vou começar um pouco a entrar numa bolha e quando vê isso tá natural, né? Eu comecei a ler literatura por causa tua, então hoje eu sou apaixonada, não consigo mais ler livro técnico. Tô com esse problema também, não consigo mais ler livro técnico. Nossa, eu pego um livro técnico, é impossível para mim. Eu prefiro ouvir um podcast lá focado naquela área que o negócio vai e entra na minha cabeça mais fácil. Porque se eu pegar um livro técnico para ler, eu vou perder meu raciocínio, não vai embora. É que do jeito que tem muito guru hoje na internet, né? E alta performance, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, as pessoas acham que o ser humano é quase um robô. Que tu vai ler um livro técnico e tu vai fazer isso, a fórmula para isso, a fórmula para aquilo, a fórmula para analisar outro ser humano. Cara, a fórmula tem método? Claro que tem, né? Um psiquiatra, ele tem um método, um psicólogo tem um método, mas eu te garanto, e até conheço pessoas assim, que psicólogos, psiquiatras que têm um conhecimento em literatura são muito melhores. Tem uma facilidade de empatia, de entender, um refinamento com o sentimento humano muito maior, né? Então é muito importante, né? E de novo, né? Hoje no mundo que a gente vive, que todo mundo faz tudo, todo mundo entende de tudo, e se tu quiser criar um roteiro ali do próprio podcast, a inteligência artificial faz isso para ti. Sim, mas é a tua opinião, é o teu ponto de vista, é o teu humano que vai fazer o negócio ficar interessante. Exatamente. Então, as pessoas elas têm que entender que elas precisam se alimentar dessas informações para se destacar no mundo de hoje, porque hoje tá assim, a competição tá... Até tu tocou num ponto, a gente tava brincando com a inteligência artificial, né? E aí eu desafiei ela, eu disse, pô, faça um texto para mim, uma história, faça um conto que tenha tenha muito suspense, muito mistério, tem um estilo do Dostoiévski e uma pitada de Shakespeare. Cara, foi segundos ali, eu fiquei apavorado. Só que lendo, tu vê que tem algo que é frio ainda. Eu não sei se no futuro vai se transpor esse, né? Não sei. Não duvido mais de nada, mas hoje eu vejo que o toque humano é o que faz a diferença em qualquer área, não só na empresarial, mas em qualquer área. Isso que tu tá falando, né, me traz a pergunta: qual é o papel da intuição nos negócios? Porque eu acho que o que falta na inteligência artificial é a intuição, né? Além de muitas outras coisas, obviamente, mas... Sim. A intuição... O que é a intuição? A intuição é uma velocidade, é uma capacidade que o cérebro tem de chegar no resultado antes que o teu racional chegue. O teu racional vai passar por várias etapas, mas o teu intuitivo já sabe a resposta. Pode estar errado às vezes, né? Mas já sabe a resposta. Então, isso no mundo dos negócios, não só, mas no mundo até social, é muito importante. No mundo dos negócios, a intuição... ela é poderosa. Eu que trabalho com marketing, design e comunicação, é extremamente intuitivo, né? Às vezes tu usa a razão para alicerçar a tua intuição, que às vezes erra, óbvio, mas acerta muito também, né? Tua intuição é muito baseada também nas tuas experiências, teu conhecimento, mas a intuição é muito poderosa. E eu vou falar da minha área agora, que eu acho interessante, porque eu trabalho com design, marketing e comunicação, e a maioria das coisas são intuitivas e são intangíveis. Por exemplo, até vou contar a história de quando a gente foi aprovar a ação com a Ana Hickman, muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, ali na Zen, né? Cara, como é que eu vou explicar, medir o resultado que uma ação com uma celebridade vai trazer para a empresa? Essa foi a minha dificuldade. Entende? Quando se trata de uma máquina,
Não, ela vai produzir tanto, vai baixar tanto em custo, vai, né? Quando se trata de um investimento financeiro, vai dar tanto de resultado. Agora, como que eu vou convencer meus sócios a investir tanto? É impossível, né? Pela minha intuição, eu coloquei a minha visão. Que bom, né? Que eles acreditaram também. Mas se tu me pedir para medir hoje, não tem como medir. Né? Eu sinto que deu. Até hoje, 3, 4 anos atrás, né? Não tem como medir. Então a intuição é muito importante, né? E acreditar nela, né? A intuição também nos relacionamentos, né? A pessoa às vezes fala uma coisa e tu olha algum sinal, alguma coisa. Algo não te é, diz. cara, não é. Tem algo. Tem que lá. ouvir, né? Então a intuição é uma ferramenta muito importante que tem nos negócios, ela tem que estar alicerçada depois no racional. Tu tem que pegar a intuição e tentar racionalizar ela para não dar um tiro na água, né? Mas é isso. Uma coisa anda junto com a outra, né? Não tem como só confiar na intuição. E Kleber, hoje tu tá com a Zen há 20 anos, né? E como é que tu faz para manter o tesão pelo negócio? Porque hoje a Zen já é líder no mercado, então teria tudo para estar surfando essa onda. Sim. E tô bem, tô ok, né? Atingir o que eu gostaria. Mas eu vejo em ti uma gana, um tesão pelo negócio, assim, e toda hora tu tá inovando e tu tá em uma grande ideia e tu... Sim. A Zen foi assim, a Zen no mercado de arquitetura ela tem um ritmo, né? Tu tem um ritmo, a indústria ela é mais lenta, tu lança um produto agora, demora 6 meses, 1 ano para chegar no mercado, então tem um ritmo bem mais lento. Então eu tinha uma angústia, eu tinha um potencial, uma energia e uma vontade de fazer muito mais, né? E esse foi o grande motor que me estimulou a ter a Voices. Então hoje com a Voices eu consigo equilibrar porque a moda é muito dinâmica, ela me traz muito conhecimento, ela me traz muitos desafios que eu acabo aplicando aqui também, mas o exercício criativo, a Voices me satisfez. A Zen eu achava ela um pouco lenta, né? Então esse equilíbrio assim foi muito legal, porque hoje eu consigo focar em coisas muito mais importantes para a Zen, porque a Voices me satisfaz na parte criativa, né? Porque eu sou uma usina, né? Eu não paro. E assim, é um desafio, né? Conciliar tudo é um desafio, porque não são só as duas empresas, né? Tem uma adolescente de 16 anos, tem um filho de 1 ano e 10, que graças a Deus tu encara mais as noites, né? Ou 100% delas, isso é muito importante. Tenho a gente com relacionamento, que a gente nunca descuidou e tal, né? Saímos, tempo para sair e tal. E tem a minha vida intelectual, que é a leitura, terapia e esporte. Não abro mão, porque eu acho que ser uma pessoa completa vai te fazer um bom empresário. E hoje eu tenho uma grande vantagem, sabe? Eu tenho, pela minha experiência, eu sou um cara muito intuitivo, eu faço as coisas muito rápido, sabe? Então, assim, às vezes eu noto que da minha área, né, as atividades que eu me envolvo, às vezes precisaria de 5 para fazer o que eu faço, tu entende? Então isso me dá um dinamismo, eu não preciso ficar muitas vezes até 9 horas da noite na empresa, não, cara, eu resolvi ali nesse tempo, bem resolvido, e consigo me dedicar ao esporte, à família, ao lazer, né? Eu acho que é isso, é a terapia, né? Eu acho que para manter o tesão vivo no negócio, tu tem que estar bem em todas as áreas, A pergunta foi essa, né? Isso. A pergunta, como é que eu mantenho o tesão? O equilíbrio, não existe a palavra equilíbrio, porque equilíbrio tu sempre dá o mesmo peso para as coisas, é uma equalização, digamos assim, né? Tu vai equalizando, né? Mas tu não pode zerar em nenhuma, né? O meu foco, meu tempo maior é realmente as empresas, né? Mas cara, o esporte, a criatividade, as viagens que tu falou, as viagens são te renovam, te mantém o tesão aceso. Eu sou muito apaixonado por moda e design, vou para Milão, eu vejo que as grandes marcas fazem.
eu volto com uma gana que já estava esfriando, assim, eu volto com um tesão de fazer acontecer. Tu tem que alimentar, né? Alimentar. Eu acho que esse é o segredo. É um exercício sempre. Não dá para descuidar da alimentação cerebral, digamos assim, né? Kleber, hoje te ouvindo falar, e agora ainda mais, depois de mais de uma hora aí de conversa, todo mundo te enxerga como um puta empresário, um puta profissional. Mas conta pra nós como é que foi a tua primeira entrevista de emprego. Porque eu acho que não tem como olhar pra ti só, olhar pra ti só o sucesso que a gente enxerga hoje. Tem que ver que começou lá embaixo, como é que foi. Tem muito mico, muita... Né, eu vou te expor, sim, porque... Eu vou te expor também. Tudo bem. Não, quando eu saí da Obispa na época e fui fazer um curso de estilismo para calçados em Novo Hamburgo com o José Maria Carrasco, que era um estilista renomado, um senhor já, ele tinha 70 e poucos anos na época, e fui fazer um curso com ele. Foi uma conspiração cósmica, posso contar, tem um tempinho? Eu estava limpando a minha mesa lá na Obispa e amassei um papel, aí eu abri ele de novo, olhei, curso de estilismo de calçados em Novo Hamburgo. Cara, sempre fui apaixonado por isso e tal. Pedi para a empresa para fazer o curso, eles não me liberaram, e eu disse, cara, eu vou fazer, pedi demissão e fui. Ousado. Eu tinha 18 anos, 19 anos na época. Fiz o curso, me sobressaí no curso e a Grendene recrutava muita gente desse curso. E aí o José, o Carrasco, ele marcou uma entrevista para mim, né? E eu estacionava, antes dele marcar a entrevista até, foi interessante, eu pegava o ônibus em Novo Hamburgo, parava em Farroupilha e eu enxergava a Grendene. Cara, prédio enorme, de concreto, sisudo, parecia o Banco do Brasil, né? E aí, engraçado que uma vez entrou uma mulher que eu nunca tinha visto na minha frente, eu tava olhando pra Grendene assim, entrou uma mulher, louco o negócio, louco. Ela parou do meu lado, eu tô vendo uma luz, tu vai ter muito sucesso. Pegou, virou as costas e foi embora. Pô, e eu olhando pra Grendene, né? Você disse que vinha muito papel? Não, essa foi outra história. E aí, um tempo depois, o Carrasco me disse, cara, eu marquei uma entrevista pra ti, lá na Grendene. Pô, show, né? E eu tinha uma imagem da empresa, parecia o Banco do Brasil. E, cara, não tinha um pila furado na época, né? O conselho da tua mãe de ir pro Banco do Brasil, tu viu? Tu vê só, foi um... Aí eu não tinha muita grana na época e tal, tinha que comprar uma roupa pra ir pra entrevista, né? Cara, como é que eu vou nessa empresa? Parece um banco. Então, comprei um sapatinho preto, brilho, uma calça social, uma camisa branca social, um cintinho social preto e cheguei. Parecia o candidato à vaga de contabilidade, não a de design, né? Cara, quando eu entro na sala, meu Deus, eu queria me matar. Tinha uns 30 negros assim sentados, 30 pessoas sentadas assim no chão, de bermuda, tatuagem. Cara, e eu parecia o motorista do ônibus, cara. Nossa, o que eu vou fazer? Fui pro banheiro, tirei a camisa pra fora, pá, né? Dei uma descontraída, paguei mico igual, mas ficou um pouquinho menos pior. E aí fui pra entrevista. E... foi muito legal, assim, foi a minha primeira lição sobre marketing olfativo, porque eu me lembro do cheirinho da Melissa que tinha na sala até hoje, mais de 25 anos depois. E consegui o trabalho, comecei como estagiário, foi uma escola, né, mas foi engraçada a entrevista, né? Foi. Tua primeira entrevista quase poderia ser numa transportadora para dirigir motorista algo. De ônibus. Para motorista de ônibus eu tava perfeito. Tava até bem vestido demais, né? Poderia ter ido para rodoviária e não para Grendene, né? Acho que tu errou aí o lugar. Não sei como é que não pediram, tu não errou de... Não era ali do outro lado da rua? Kleber, e tu é conhecido aqui em Bento pelo cara que trabalha em padaria. Por que trabalhar em padaria? Tu acha que Tom Jobim criou a Garota de Ipanema do lado de uma máquina? Não, né?
Eu acho que o ambiente ele tem que dar espaço para a criatividade, o ambiente, não só a criatividade no que se diz a criação de design. Cara, às vezes a pessoa tem que pensar num plano estratégico, tem que pensar um pouco na vida, e tu tem que dar espaço para isso. Eu acho que quando tu tá no teu ambiente de trabalho, ele te sufoca um pouco, né? A pessoa não se solta, a cabeça ela tá presa na rotina, tem gatilhos mentais que te mantêm focados aí, o telefone, gente te chamando, a, a atenção que vai aparecer alguém e olhar o teu trabalho antes do tempo. Cara, e quando tu tô num café, tá ali, o cérebro voa, tu tá tomando um café, tá relaxado, né? E eu acredito muito no prazer de trabalhar também, né? Então, depois de muito tempo eu tenho uma sala hoje lá na empresa, mas não é como trabalhar num café. Sim, não tu é. ainda precisa desses momentos, né? E viagem é muito legal, né? Eu vejo que as coisas acontecem nas viagens, no café. E aí quando eu chego na empresa é mais executivo o negócio, é para executar o que já foi pensado. E até estava falando com um conhecido que trabalhou contigo, inclusive, né? Na época que tu era corretora, que ele também trabalha muito em café. Ele disse, cara, eu não consigo, eu não tenho mais escritório, eu trabalho aqui. A gente estava até num café. Eu trabalho aqui eu consigo pensar, minha cabeça voa, depois eu canalizo para a rotina, né? Isso é muito importante, né? As pessoas vêm trabalhando no café, sim, trabalha no café. Lá acontece tanta coisa. Muita coisa né? nasceu no café, né? Muita coisa nasce e muita coisa dá sequência, né? Sim. Porque às vezes precisa sair desse cenário, né, do negócio aquilo que eu falei, né? Por exemplo, tu não vê um escritor, um artista, um músico, alguém criando alguma coisa bacana, linda, importante numa fábrica, né? Existe sim a tua rotina, mas existe o antes. E o antes a tua cabeça tem que estar leve. Isso vale para qualquer profissão. Sim. Sabe? Tem lá um engenheiro, por exemplo, pô, o cara tá sofrendo ali para criar uma máquina e não funciona, pensar num processo diferente, cabeça. Aí acontece quando? Tá em casa tomando um banho, tá num café, tá numa viagem. Deu o insight. Iluminou. Kleber, infelizmente a gente está se encaminhando para o finalzinho aí do nosso bate-papo, que tá uma delícia, inclusive acho que vamos ter que fazer uma parte 2 aí, que legal. né? Porque tem muito assunto ainda, né? Tem Teria muito assunto importante para a gente falar. E pegando tudo que a gente já falou, né, nesse tempo de conversa, agora trazendo para algo prático, que conselho tu daria diretamente assim para quem está começando a empreender, para quem empreende? Primeiro, eu até já falei várias coisas, mas enfim, resumidamente, né? Eu acho que trabalha na área, arrume bons sócios, sócios complementares, sabe, que assumam partes que tu não domina, né? Eu acho que isso é vital, ninguém faz nada sozinho. Tenha muita paixão, muita resiliência e saiba que não vai ser fácil, né? Saiba que não vai ser fácil. E a intuição é muito importante, conhecimento muito importante. Já falei da literatura e da terapia, fundamental, né? Desenvolva a sua intuição, sempre com o lado racional junto. E aí vem uma pergunta de $1 milhão. A grande dificuldade que eu vejo e já vivenciei isso na minha história é o seguinte: nenhum negócio, muito difícil o negócio acontecer antes de 4, 5 anos, né? E depois que tu passou a primeira fase da paixão e tal, que a realidade chega e o negócio é uma construção, não tem atalho, tu vai ter que ir construindo, replanejando, vem a pergunta, né? Na hora que tu bota a cabeça no travesseiro, tá sofrendo com insônia e o coração acelera e tal. Tem que saber a hora de continuar ou a hora de parar. Eu acho que esse é um desafio. Não existe uma resposta pronta. A pessoa vai ter que se desenvolver, vai ter que desenvolver a intuição, vai ter que, às vezes, saber separar, bom, é paixão ou ou realmente o negócio não é viável, sabe? Então, essa é uma pergunta difícil, sabe? Porque não existe uma resposta. Por isso a importância da terapia, às vezes,
de trocar muita ideia, de perceber os sinais. Pô, não deu certo até agora, mas mudou alguma coisa na equação que vai fazer a coisa dar certo? Mudou, então vou continuar mais um tempo. Não mudou nada. Cara, nada aconteceu. Bom, então acho que talvez seja a hora de parar. Essa é a pergunta mais difícil, sabe? Então, sim, isso também faz parte do empreender. Faz parte, porque essa pergunta vai surgir. Nem todo empreendedorismo dá certo, né? E claro, aí tu vai ler em qualquer livro, né? Tem que arriscar. Não, tem que arriscar com muito planejamento, com muito cuidado. E pés no chão. Pés no chão. Por isso eu acho a importância do investidor, porque tu trabalha com o dinheiro de alguém que está acreditando na ideia e tu fica com a cabeça mais livre, porque a pressão, né? E essa pergunta vai surgir, e ela é um desafio. Ninguém tem a resposta, né? Tem que acreditar nos sinais e tentar entender, e é isso. Muito bom. Kleber, quero te agradecer por ter topado vir. Eu sei que tu tá quebrando aí um paradigma teu de estar se expondo, né? Que tu não foi tem. Gostoso, até assim, já quebrei, Que né? bom, fico bem feliz. E tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem o nosso bate-papo vão se enriquecer muito dessa conversa, vão trazer algo, vão pegar algo dessa conversa e vai trazer para o seu dia a dia e vai melhorar alguma situação que talvez esteja sofrendo, né? E importante também verem que é difícil para todo mundo, mas é gostoso, tem que ser gostoso, senão não vale a pena, né? Não vale a pena estar no jogo. Então, muito obrigada. Pô, quero satisfação estar aqui fazendo parte do teu sonho, né? Obrigada, tu merece. Mereceu o convite. Gostaria que tivesse sido o primeiro, mas daí não consegui te convencer a isso, né? Mas tudo bem, tá aqui como terceiro, tá bem gostoso. E Kleber, a gente tem o nosso Oscar, que ele vai ser direcionado para alguém que tu gostaria, se tu pudesse premiar, ser um dos jurados lá do Oscar, para quem que tu entregaria ele? Então, agora tu olha para a câmera e vai. Eu tive grandes referências em várias áreas da minha vida, né? Mas vou ter que escolher uma agora. Eu entregaria o Oscar para Giorgio Armani, que para mim é um empresário artista, é um modelo de artista que virou empresário e que conseguiu internacionalizar e criar uma das marcas mais famosas do mundo, né? Conseguiu diversificar o seu DNA, a sua estética para vários tipos de público totalmente diferentes, de uma pessoa, o Giorgio Armani, de uma pessoa de mais idade, para pessoas mais jovens com outras marcas do grupo, né? E um cara que está com quase 90 anos ou completou 90 anos à frente dos negócios, que já passou por várias fases da história, né? E não é fácil, com 90 anos, se reciclar, se reinventar, se manter atual, se manter à frente de marcas de moda assim, que exigem um estar atual muito grande e nunca deixou morrer a alma de artista. Eu daria o meu Oscar para ele. E eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para receber os novos conteúdos e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!